Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer muito essa generosa mesa com essas mulheres inspiradoras e contar um pouco inicialmente para vocês qual é o trabalho do Instituto Alana e, para isso, tratar uma questão mais aplicada também para trazer um pouco mais de conteúdo para essa temática de infância e maternidade livres, principalmente falando sobre mulheres que estão encarceradas e sobre também adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Para começar a falar sobre isso, é sempre interessante, para entender um pouco o nosso trabalho também, contar uma história e de onde vem a atuação do programa Prioridade Absoluta. Para isso, a gente sempre volta à história da aprovação do artigo 227, que está na nossa Constituição. É legal contar que esse artigo ele é fruto de emenda popular. Então, lá no contexto da Constituinte, em 87, as pessoas podiam submeter diversas emendas do que elas gostariam que estivesse nessa Constituição. Não à toa, essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. E essa primeira imagem é, inclusive, até desse formulário para a submissão dessas propostas. Foi um momento de imensa participação social, isso inclusive de movimentos sociais e de crianças e adolescentes que ocuparam esse espaço, de fato, daí com um protagonismo bastante grande da sociedade civil e do movimento de meninos e meninas de rua, que é um movimento histórico pela garantia dos direitos de infância e adolescência. Então, são diversas fotos que retratam esse momento e essa mobilização. Para a gente é sempre interessante reforçar isso, para dizer que esse artigo 227 ele não está à toa na nossa Constituição. Ele é uma escolha política muito forte de um país que escolheu ter como projeto de país crianças e adolescentes como a sua absoluta prioridade. Então, aqui, embora todo mundo já conheça, acho que vale ler para ter, de fato, a certeza de que esse é o artigo que deve guiar a nossa atuação em qualquer temática relacionada à infância e adolescência. Então, segundo o artigo 227, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, essa é a guia máxima de qualquer temática que envolva a criança e a adolescência. E esse é o ponto de partida do programa Prioridade Absoluta, em que eu atuo, que tem, então, como missão conferir maior efetividade e visibilidade a esse artigo da Constituição. E vale dizer, no contexto do Instituto Alana, que é um instituto uma organização da sociedade civil que é todo focado nas pautas de infância e adolescência e tem como missão maior honrar a criança. E, para isso, são desenvolvidos diversos programas na área de educação, de comunicação e de advocacy. O ponto de partida do Prioridade Absoluta, que é esse programa do Alana, foi uma pesquisa realizada pelo Datafolha para compreender, temos desde 88 a garantia de prioridade absoluta. E como isso se verifica na sociedade? Se a gente pegar os dados sobre violação à infância e adolescência, são dados ainda muito graves. E em relação ao conhecimento, será que as pessoas sabem que isso está na Constituição? Será que elas sabem que isso é importante? Infelizmente, o cenário é ainda de muito desconhecimento. Então, 94% da população, quando apresentada ao conceito de absoluta prioridade de criança e adolescente, concorda e acredita que isso está sendo descumprido, mas fala, é importante que criança e adolescente esteja em primeiro lugar, mas, ao mesmo tempo, a maioria, 81%, desconhece o que é esse artigo 227 e o fato dele estar na Constituição. Então, o que se verifica, em alguma medida, é que aí há um limbo entre o que está na Constituição, entre a vontade das pessoas, que se alinha à Constituição, mas falta o conhecimento. Isso, em alguma medida, dificulta que os direitos de crianças e adolescentes sejam cumpridos. E é por isso que o programa Prioridade Absoluta existe. É uma missão ambiciosa fazer com que
artigo seja respeitado e conhecido e que, na prática, de fato, crianças e adolescentes sejam nossas prioridades, sejam nossa prioridade todos os dias, não como um discurso, mas como uma prática que se reitera e que, de fato, contempla todas as crianças e todos os adolescentes sem discriminação. Bom, e em que pautas, especialmente, a gente atua pela prioridade absoluta? A gente trabalha com acesso à justiça, com orçamento público, com justiça socioambiental e climática e com mídia e informação. Para esse tema que eu vou trazer hoje, a gente está mais falando sobre acesso à justiça, principalmente na perspectiva dessas mulheres, dessas adolescentes e dessas crianças, falando tanto sobre violência institucional, como também como assegurar um sistema de justiça que seja amigável, que seja sensível, que seja acessível a crianças e adolescentes. E é nesse contexto que é tão importante estar aqui hoje em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e um tribunal que reconhece o seu papel na garantia dos direitos de primeira infância e se coloca como um articulador muito estratégico, que é uma posição bastante potente e fundamental se a gente quer, de fato, 227 sendo aplicado, marco legal da primeira infância sendo efetivado. Bom, para falar de um tema mais específico, então, vou puxar contando mais uma vez essa história que foi no ano passado, no início do ano passado, foi aí deferido o habeas corpus 143641, que foi impetrado em favor das mulheres, todas as mulheres do Brasil que estavam em prisão provisória e também das adolescentes que estavam internadas provisoriamente. Bom, então, essa é uma primeira manchete, uma foto que marcou muito, que é a da saída dessas mulheres. Foram muitas mulheres que saíram por todo o país, ainda que ainda tenhamos muitos desafios nesse sentido. Bom, depois dessa decisão, isso repercutiu bastante em diversos espaços. E aqui a gente separou 2 tweets que mostram um pouco o descompasso entre o que a gente tem. Uma Constituição que fala que toda criança e todo adolescente é prioridade absoluta, uma maioria da população que, teoricamente, concorda com o conteúdo disso, mas, ainda assim, algumas posições bastante refratárias. Então, esse primeiro tweet fala, bom, quem pariu Mateus que o embale. Não podem nos responsabilizar pelas ações dos outros. E a outra ação, o outro tweet também nesse sentido. Vamos cumprir a Constituição? Eu não vou me responsabilizar por essas crianças. Então, o que a gente quer mostrar a partir desse descompasso? Bom, primeiro, colocar todo mundo na primeira página, na mesma página. O que é prioridade absoluta? Quem vai dar resposta para isso de maneira mais genérica, mas estabelecendo as diretrizes centrais desse conceito, é o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, que vai estabelecer que criança tem a primazia em receber proteção e socorro. Então, se a gente pensar num caso de desastre ou coisas nesse sentido, é a criança e o adolescente quem vão ser inicialmente atendidos. Também isso se reflete no que toca a serviços públicos, se a gente pensar, por exemplo, num hospital, uma criança, um adolescente e um adulto que estão numa mesma situação de gravidade. Quem é o primeiro a ser atendido? Criança e adolescência. E as alíneas C e D, que, na verdade, são essenciais para que, de fato, essa prioridade absoluta possa funcionar. Porque ela assegura, primeiro lugar, em políticas públicas, em orçamento público. Não tem como a gente falar em prioridade absoluta sem olhar para essa questão orçamentária que, em verdade, se coloca como um desafio muito grande para o nosso país, tanto em contextos locais como em contexto nacional. A gente tem políticas de austeridade que impactam de maneira muito gravosa o exercício de direitos de crianças e adolescentes. Então, essa é uma pauta que precisa ter conhecimento compartilhado para todo mundo saber. Não é um pedido, não é uma vontade de algum grupo de pessoas que crianças e adolescentes sejam absoluta prioridade. É a nossa Constituição Federal quem está falando. É, de fato, uma diretriz muito específica, muito contundente, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, isso posto, então, o que o ECA e o que o 227 trazem de tão importante? De pronto, o reconhecimento dessa condição peculiar de desenvolvimento, como a gente vai ver logo mais à frente, quando falamos de primeira infância, é algo ainda mais sensível. A questão da proteção integral, que foi a grande mudança de perspectiva no tratamento dado a crianças e adolescentes. Se antes era uma abordagem menorista, com um viés mais higienista, mais punitivista, que recaía sobre determinados grupos sociais, daí falando especialmente sobre crianças e adolescentes que estavam em situação de rua, sobre crianças e adolescentes que haviam cometido ato equivalente a crime, houve uma mudança. Então, com a doutrina da proteção integral, uma perspectiva mais preventiva e que tem um olhar
integral para a criança e adolescente. Você não espera que uma violação ocorra para que a intervenção seja justificada. A todo o tempo tem-se uma postura ativa estatal no sentido de garantir direitos. Também foi estabelecido o melhor interesse da criança, no sentido de que qualquer decisão relacionada a esse grupo precisa considerar, antes de qualquer coisa, qual vai ser a medida mais apta a atender os direitos de crianças e adolescentes. Além disso, a prioridade absoluta, que é o mais forte, que está lá no artigo 227 da Constituição, e vale dizer que essa expressão, absoluta prioridade, ela só está nesse artigo em específico do texto constitucional, o que dá uma força muito grande para ela, e pode, inclusive, a gente tem já no contexto de alguns julgados que mostram como isso é uma restrição à atuação estatal, há, inclusive, a discricionariedade pública. Então, de fato, uma força desse artigo que ainda se encarece de enforcement, que isso seja exigido, isso seja ratificado, mas que a gente já tem diversos precedentes reforçando a potência desse artigo na garantia da infância e adolescência. E o último ponto, que vale também destacar de maneira muito forte, é a ideia de responsabilidade compartilhada. Que Estado, família, comunidade e sociedade devem somar esforços para garantir esse direito. É uma responsabilidade tão grande que a nossa Constituição coloca que é necessário que diversos atores estejam envolvidos. E daí, pensando na responsabilidade compartilhada, especialmente, aqueles tweets que eu mostrei no começo não fazem sentido. Não é quem pariu o Matheus que embale. É uma responsabilidade que é compartilhada, que a gente precisa exercer e precisa exigir ao mesmo tempo. Bom, e agora entrando já um pouco mais na temática de primeira infância, acho que isso já deve ter, né, nessa semana super proveitosa que vocês tiveram, já deve ter sido explicitado, mas eu gosto de mostrar um pouco esse gráfico, que ele é bastante famoso, bastante utilizado quando a gente está falando de primeira infância, que mostram as curvas de desenvolvimento e como elas têm picos e depois, enfim, se estabilizam. Onde começa esse pico? Desde a gestação, então é importante que tenha uma atenção para esse cuidado pré-natal, e ele tem um pico especialmente até os 3 anos de vida. A gente está falando de primeiríssima infância. Ele se mantém bastante alto, depois até os 6 e depois estabiliza. E, nesse sentido, a gente está falando de desenvolvimento cognitivo, de linguagem, de visão, de audição. Então, são diversas habilidades fundamentais para o desenvolvimento humano que têm o seu pico de desenvolvimento na primeira infância. Outro argumento que é bastante recorrente de ser utilizado quando a gente fala de primeira infância e que é super importante é o argumento econômico, no que toca ao investimento na infância. O James Heckman, que foi, inclusive, já ganhou um prêmio Nobel da Economia, ele fez um estudo para entender qual é o impacto do investimento na primeira infância. E ele concluiu que a cada $1 investido na primeira infância, você tem um retorno de até $7. Como que isso funciona, né? Como que esse retorno exatamente acontece? Ele é no sentido de economizar com gastos futuros. Então, a partir do momento que se investe em primeira infância, você tem um gasto reduzido no que toca a enfrentamento à criminalidade, no que toca à educação, à capacitação para a inserção no mercado de trabalho. Então, do ponto de vista estratégico, olhar para a primeira infância é muito importante e uma escolha, inclusive, muito inteligente desse ponto de vista econômico. Uma coisa que a gente sempre toma muito cuidado de pontuar, e é fundamental que todos, né, compartilhem dessa ideia, é que, embora o investimento na primeira infância seja mais estratégico, de maneira alguma isso pode significar deixar a outra parte da infância e a adolescência vulneráveis, né? Isso significa que, num contexto geral de investimentos, eu priorizo a primeira infância, mas toda criança e todo adolescente é prioridade absoluta. Então, eu não posso, por exemplo, descobrir o sistema socioeducativo para focar na primeira infância, porque, não, toda criança e todo adolescente é prioridade absoluta. Então, eu preciso olhar para o contexto geral de políticas públicas e de orçamento público, e daí sim fazer essa escolha estratégica em focar em primeira infância. Bom, e por que isso é tão importante, né? Como a doutora Raquel estava falando no início da fala dela, um ponto que é muito forte quando a gente fala de primeira infância é a questão do estresse tóxico. Como que isso funciona? Bom, o estresse é algo natural da vida humana e diversos pesquisadores apontam em que grau ele pode ser positivo ou negativo, enfim. O estresse positivo, ele é fundamental para o desenvolvimento infantil. O estresse positivo é, em alguma medida, aquele estresse da novidade. Então, se você pensar numa criança que está no primeiro dia da escola, existe um estresse ali, mas ele é um estresse positivo, é natural da novidade e que gera aprendizado. Você tem um estresse tolerável, que, embora ele gere um sofrimento para a criança,
ele é pontual. Então, se você pensar na perda de um ente querido, algo que, embora seja um sofrimento significativo, ele é pontual. E a grande diferença para o estresse tóxico, que é esse estresse que tem a capacidade de prejudicar o desenvolvimento cerebral, é que o estresse tóxico ele é um estresse reiterado, no qual a criança e o adolescente não tem um adulto de referência, então não tem essa presença que vai ajudar a passar por esse momento complicado. Então, você tem a soma de dois fatores, a reiteração e a falta de apoio, o que faz com que esse estresse seja, então, de fato, tóxico e possa prejudicar a estrutura cerebral de crianças, especialmente nesse momento da primeira infância. E, a partir desse prejuízo, é possível que haja repercussões por toda a vida. A gente sempre, obviamente, toma muito cuidado com discursos deterministas, mas é importante olhar com muita atenção para esse período e para o impacto desse estresse tóxico, porque há evidências científicas muito graves nesse sentido. Bom, e daí quando a gente fala sobre encarceramento, sobre essas crianças, especialmente essas na primeira infância, que estão no cárcere, junto das suas mães, ou então que são separadas e ficam sem essa convivência, de que tipo de prejuízo a gente está falando, como que o estresse tóxico pode estar presente? Bom, antes, já na formação, durante a gestação, já há possíveis prejuízos, daí olhando inclusive da perspectiva da mulher e de acesso a direitos sexuais e reprodutivos, no sentido que ela não tem. Acho que até foi bastante apresentado ontem, eu estou vendo aqui na programação, pela Fiocruz, na pesquisa do Nascer nas prisões, de que há ainda um déficit muito grande no acesso ao pré-natal nos presídios brasileiros. E, além disso, há também um problema bastante significativo no que toca à violência obstétrica. Então, também, quando a gente olha da perspectiva da mulher, há violações muito graves nesse contexto de encarceramento. Além disso, tem o ponto do aleitamento materno, que pela OMS ele é recomendado de maneira exclusiva até os 6 meses de idade e também que ele se mantenha, mas aí com a inserção de outros alimentos, até os 2 anos de idade. Quando a gente está falando de encarceramento, isso se torna muito mais difícil, tanto porque há um impacto psicológico nessa mulher, que muitas vezes não tem condições de amamentar. Há uma pesquisadora, a Bruna Angotti, que descreve esse momento, essa separação, como um movimento da hipermaternidade, no qual essa mulher está com seu filho ali no presídio 24 horas por dia, sem nenhuma interrupção, e só ela e essa criança. E ela vive isso de maneira muito intensa, mas, ao mesmo tempo, ela tem sempre a ameaça da separação. Então, em alguns momentos, isso já prejudica, ainda que ela esteja ali. E depois, quando tem uma separação, é um corte brusco, tanto para essa mulher quanto para essa criança, o que gera um sofrimento ainda maior. E o aleitamento materno ele é fundamental em diversas perspectivas, desde a formação do vínculo afetivo, que é fundamental para a primeira infância, como também em questões focadas um pouco mais em aquisição de anticorpos, desenvolvimento do sistema imunológico, até mesmo a parte de formação de estrutura vocal, tudo está muito relacionado à amamentação. E é uma medida muito simples, que é recomendada há muito tempo pela Organização Mundial da Saúde, mas que é reiteradamente ignorada quando a gente impõe ou a manutenção no cárcere ou essa separação brusca. Além disso, há, obviamente, prejuízos à educação e à socialização. Então, há também pesquisas que olham para a situação dessa criança que se mantém no presídio junto com a sua mãe. Como ali ela tem, obviamente, recursos limitados, isso impacta. E, da mesma forma, quando ela sai desse presídio e fica sem a referência materna, isso também é um prejuízo à sua socialização, especialmente falando de convivência familiar. Se ela é separada da mãe, a gente tem um prejuízo grandíssimo à convivência familiar. Se ela é mantida dentro do cárcere, há um prejuízo gigante à convivência comunitária. E é esse cenário de violação que pode levar ao estresse tóxico, tanto se ela é mantida dentro desse cárcere, como também se ela é levada a uma instituição de acolhimento, que ainda embora tenha avançado muito nesses últimos anos, ainda não tem a mesma capacidade de assegurar o afeto que tem uma família. E, obviamente, o mais evidente é a negação ao direito à liberdade. A gente pode falar que está falando de corpos que vivenciam restrições, ainda que a decisão
estatal, punitiva, não recaia sobre eles. A gente tem a máxima de que a pena não pode passar do culpado. Porém, nesses casos, quando crianças são mantidas dentro do cárcere, é isso, justamente isso que se verifica. Então, a conclusão é muito evidente. Para assegurar, de fato, direitos dessas mulheres, gestantes e mães, e, ao mesmo tempo, das crianças, a melhor decisão é aquela que mantém as duas juntas fora do cárcere. Por isso é que esse habeas corpus foi concedido, e, mais do que isso, é por isso que a gente tem tanta legislação nesse sentido, porque, na verdade, não foi uma novidade. Isso já estava presente lá com o Marco Legal da Primeira Infância, que está vigente, que foi aprovado em 2016. O Marco Legal da Primeira Infância ele atua em diversas frentes, então, ele mexeu no Estatuto da Criança e Adolescente, ele mexeu na consolidação de leis do trabalho para fazer algumas mudanças e ampliações no que toca à licença, maternidade e paternidade, mas ainda bem pequenininhas e só relacionadas a um grupo de empresas cidadãs, o que acaba não tendo uma repercussão nacional tão grande, e modificou também o Código de Processo Penal. Essas são as áreas prioritárias estabelecidas lá no início do Marco Legal da Primeira Infância, como as áreas de atuação, e onde ele faz mais modificações, onde ele traz novidade na legislação. E um dos principais pontos do Marco Legal da Primeira Infância é essa questão da convivência familiar e comunitária. E acho que o que é interessante destacar, porque é o que permeia toda a lógica do Marco Legal da Primeira Infância, é que ele, a todo tempo, está fixando que não é possível cuidar da criança sem que você cuide do entorno, sem que você cuide do cuidador, sem que você olhe também para a família. Então, essa é a lógica que permeia todo o Marco Legal da Primeira Infância. Por isso, quando ele fala de convivência familiar e comunitária, ele fala muito sobre a importância do acesso à assistência social, ele fala da atenção específica a famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que estão em situação de risco, e ele faz uma alteração lá no artigo 19 do ECA, que é o que prevê o direito à convivência familiar e comunitária, porque antes a previsão era toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar e comunitária em espaço, não lembro se era exatamente essa expressão, mas em espaço livre de pessoas que façam uso de entorpecentes. E a mudança do Marco Legal da Primeira Infância foi em ambiente que lhe garanta o desenvolvimento integral, numa perspectiva de que não necessariamente a drogadição é o impeditivo para o exercício da parentalidade, e especialmente porque um olhar de que as famílias necessitam ser apoiadas. Então, se essa família tiver um apoio, ela provavelmente consegue desenvolver essa parentalidade. Então, a gente não precisa estabelecer... a legislação não é mais tão determinista no sentido de que isso é uma imposição de incapacidade. O olhar é sempre como eu fortaleço essa família. Obviamente, com limites, olhando sempre para o melhor interesse da criança. Em algumas situações isso não vai ser possível, mas foi muito importante que essa regra geral tenha mudado e daí permitido contemplar os diversos tipos de família, no sentido de que essas famílias, se apoiadas, têm capacidade de desenvolver a parentalidade e fortalecer os seus vínculos. Mais uma vez, enfim, foi reiterada a importância da manutenção, quando possível, na família de origem, o foco no desenvolvimento de maternidade e paternidade responsáveis, e acho que é interessante destacar que, inclusive, o Marco Legal da Primeira Infância olha já desde a gestação, no sentido de oferecimento de serviços para que tenha acesso à informação, para desconstruir um pouco essa ideia de que a maternidade e a paternidade são totalmente intuitivas. A gente precisa aprender muito para conseguir cuidar de uma criança. É um desafio muito grande. Nesse sentido, é importante que tenha acesso à informação e apoio e assistência. E, além disso, um ponto que também foi reforçado no Marco Legal da Primeira Infância é a possibilidade de entrega à adoção. Isso já, enfim, já existia, mas foi, mais uma vez, reforçado no sentido de que essa é uma possibilidade e essa pode ser uma escolha, e não pode haver culpabilização das pessoas e nem criminalização das pessoas que optam por isso. O fundamental é garantir meios para que isso ocorra da forma mais tranquila possível. Isso, quando a gente conversa sobre adoção, sobre o que isso significa, como isso pode ter um impacto muito grande na história da criança, a gente sempre faz uma diferenciação. Como essa adoção vai ser vivida e significada por essa criança? Ela é um gesto de abandono de alguém que não se importava e que entregou? Ou ela é um gesto de amor de uma pessoa que identificou que não teria condições ou que, naquele momento, não fazia sentido assumir aquela responsabilidade, então, num gesto de amor, entregou a outra pessoa, a outra família, enfim, ao Estado, para que ele desse conta disso, para que a criança tivesse condições melhores de vida e desenvolvimento. Então, isso também fica bastante forte
no marco legal da primeira infância. E é nesse contexto que foi, então, assegurado de maneira muito explícita o direito à prisão domiciliar por meio da alteração do artigo 318 do Código de Processo Penal, daí ampliando as hipóteses de prisão domiciliar, olhando também para todas aquelas mães, para gestantes, para todas as mães que tenham filhos com idade inferior a 12 anos e também para os pais, no entanto, restrito somente aos casos em que eles são os únicos cuidadores. E foi com base, então, nessa previsão que foi deferido o habeas corpus coletivo, aí olhando para as mulheres que estão em prisão provisória. Coloquei aqui também, porque acho que é um desafio, é um ponto para a gente pensar, considerando que a situação que essas mulheres vivenciam na prisão provisória também se reflete, em alguns casos, de maneira ainda mais complicada, já quando é um caso de prisão definitiva, o que a lei de execução penal tem para a gente nesse tema. Bom, ela também tem a possibilidade de recolhimento domiciliar, e ela coloca quando se tratar de filho de condenada gestante ou com filho menor de idade ou com deficiência. Então, essa também é uma hipótese, a prisão domiciliar também é uma hipótese no caso de prisão definitiva, só que ela ainda pouquíssimo aplicada, é uma coisa também que vale prestar atenção. A lei de execução penal ela também fixa algumas condições para manutenção dessa criança no cárcere junto à mãe, então para que tenha condições básicas de cuidado, de alimentação, para que tenha acesso a creches como um serviço qualificado. Então esse ponto eu saliento porque a gente está falando de um avanço grande no que toca a essas presas provisórias e a seus filhos, mas a gente também tem que olhar para a situação do cárcere como um todo e identificar que a prisão definitiva também é um desafio. Aqui também contar que, após essa decisão, nesse contexto de discussão sobre prisão domiciliar, o CONAN, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovou uma resolução também sobre esse tema. O grande objetivo, embora essa resolução não traga novidades substanciais, o grande objetivo dela foi sistematizar quais são as políticas e as diretrizes já existentes no que toca ao cuidado de gestantes e mães que estão no sistema prisional. Mais uma vez, reforçar que a diretriz é a saída do cárcere, a manutenção desse vínculo mais fora do ambiente carcerário e a sistematização de todos esses direitos que a gente tem em legislação e em políticas esparsas no que toca à educação, à saúde, à assistência social. Então, também destaco aqui porque vale consultá-la. Bom, e qual que é, já encaminhando para o fechamento, qual que é, então, o contexto que a gente tem hoje, pós esse habeas corpus coletivo? Por que ele é interessante? Bom, ele é interessante porque ele reforçou, porque ele reforçou essa universalização do direito à prisão domiciliar que já estava na legislação, mas que ainda tinha uma dificuldade muito grande de aplicação. Eu me recordo, talvez vocês se recordem também, enfim, logo que uma das primeiras decisões relativas à primeira decisão, que teve muita visibilidade, que garantiu a prisão domiciliar, foi o caso da Adriana Anselmi. Teve uma repercussão bastante, em algumas partes, bastante negativa na mídia. E eu me recordo que, um pouco depois, eu fui fazer mais uma vez uma palestra sobre primeira infância, e ela era para conselheiros tutelares, para quem estava com essa atuação mais na ponta. E eu falando sobre isso, bom, está previsto legalmente, blá, blá, blá. E uma conselheira levantou a mão e veio colocar um ponto que era muito importante, de dizer, olha, isso é muito bacana, e isso está sendo veiculado na televisão todo o tempo. E eu estou, enfim, atendendo uma criança, e ela falou que viu essa notícia e veio correndo para mim me contar, muito feliz, falando que a mãe dela agora também vai poder estar com ela. E daí foi nesse momento que fica, óbvio que a gente já sabe, mas que fica muito evidente que a gente tem 2 pesos e 2 medidas e como a gente pode, de fato, garantir universalização, fazer com que toda criança e com que todo adolescente seja, de fato, um sujeito de direitos e tenha esses direitos garantidos igualmente. E foi nesse contexto, para explicar exatamente qual foi a atuação do prioridade absoluta nesse processo, o habeas corpus ele foi impetrado pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, que teve um mérito gigante de levar essa questão para o Judiciário, de levar para o Supremo Tribunal Federal, e o Instituto Alana participou na condição de amicus curiae. O que é isso? Em linhas gerais, a tradução é amigo da corte, mas é uma forma de intervenção de instituições ou pessoas que têm um conhecimento técnico nessa temática e que podem contribuir para o melhor julgamento. Então, a gente contribuiu levando as evidências de como, de fato, há um prejuízo ao desenvolvimento infantil em decorrência do encarceramento conjunto de crianças ou mães ou da separação.
Bom, essa decisão posta, obviamente, a gente tem ainda dificuldades na implementação, embora muitas mulheres tenham sido libertadas e muitas adolescentes também, a gente está fazendo o monitoramento. Então, prestando informações ao Supremo no sentido de quais são os números que a gente está conseguindo. O coletivo de advocacia ele geralmente se foca no levantamento de mulheres adultas e o Instituto Alana, por meio da Lei de Acesso à Informação, faz consultas periódicas aos órgãos responsáveis pelo sistema socioeducativo para entender qual é o cenário. O último levantamento que a gente fez foi no final do ano passado e tinha ainda 37 adolescentes, sendo 14 gestantes e 23 mães, que não eram contempladas pelo que o habeas corpus fixou, que é esse direito ao recolhimento domiciliar. E aqui no Rio de Janeiro, em específico, eram 2 pessoas. É um número ainda muito pequeno, é um número pequeno, mas considerando que ele deveria ser universalizado, é um número que significa, né? Cada criança conta. Então, contar que a gente está nesse cenário agora de monitorar a implementação dessa decisão. A gente tem muito desafio ainda, obviamente, mas é também, ao mesmo tempo, uma esperança. E o que é importante, acho que para dizer nesse contexto, é que ver que o judiciário tem uma atuação muito importante. Ele foi garantidor de direitos nesse cenário e é importante que ele seja, sempre que possível, sempre que demandado, atuante pelos direitos de crianças e adolescentes, porque isso é uma responsabilidade compartilhada. E aqui eu coloco uma frase que a gente trabalha bastante e que, em alguma medida, é nosso guia para a prioridade absoluta, que é a ideia de que os nossos filhos, os filhos dos outros e os filhos de ninguém são nossa responsabilidade. Isso porque, em verdade, tal diferenciação não pode existir, né? Toda criança e todo adolescente é prioridade absoluta. Isso não pode ser visto, em alguma medida, como uma ingenuidade juvenil ou como uma utopia distante. Porque, na verdade, isso não sou eu quem está falando, não é a prioridade absoluta quem está falando. É a nossa Constituição, é o artigo 227 que escolheu colocar isso e foi a nação brasileira que escolheu colocar. Então, a gente tem desafios, mas a gente tem que ter isso sempre como um grande guia para a nossa atuação. Então é isso, mais uma vez gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, mais uma vez agradecer o convite do Tribunal de Justiça, seguimos juntos nessa defesa constante e inegociável da infância e adolescência. Muito obrigada.